Gravando. Boa noite. Bem-vindos a todos que estão nos assistindo. Declaro aberta essa reunião em nome do Deus Triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. A nossa primeira reunião no Meet, a gente está muito feliz por ver esses rostos de novo, já que a gente está distante há um bom tempo. A gente gosta muito de poder se reunir e agora, nesse momento, não está dando. Mas, graças a Deus, a gente tem estes meios pelos quais a gente pode se reunir, se ver e sempre estar se alimentando da palavra de Deus, que eu acho que foi o mais importante neste tempo todo, que a gente conseguiu fazer isso. Todos nós estávamos sentindo falta disso, mas agora, cada vez, daqui para frente, cada vez mais a gente vai poder estar mais vezes juntos, né? Peço, então, ao pastor que nos dirija um hino para preparação para a devoção. Perfeito. Eu vou compartilhar, então, aí com vocês uma tela onde vai aparecer o hino para a gente cantar, tá? E aí vocês vão poder, quem quiser, só não abram o microfone de vocês. Se vocês abrirem, vai dar problema. Aí vocês cantem, então, aí em casa, com o microfone desligado, né? À medida que vocês forem acompanhando aí, então, esse nosso momento aí, tá? Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá. Simone, só me diz aí, tá conseguindo ver a tela? Tem que falar, porque se ele, de repente, ele não está nos vendo. Está nos vendo, pastor? Não está aparecendo na tela ainda. Ainda não. Tá, peraí. Vou compartilhar agora, então. Peraí. Estão vendo agora? Começando, pastor. Ah, deu. ótimo. Ó, trovejando. Olha, vamos cantar, então, o primeiro hino? Vamos ver aqui. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Todos vocês conhecem aí. Vai passando. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Olha a natureza, olha o céu e olha o mar. Olha os verdes campos, olha o sol e o luar. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Cristo veio ao mundo para morrer por ti, por mim. Mas ressuscitou, sobre a morte triunfou. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Eu não vou calar para o mundo proclamar. Cristo me salvou, sua luz em mim raiou.
grande, muito grande é o amor de nosso Deus. Grande, muito grande é o amor de nosso Deus. É o amor de nosso Deus. Muito bem, devolvo a palavra à nossa presidente aí. Bom, muito obrigada, pastor, pelo hino que a gente pôde cantar. Estávamos com saudade mesmo de cantar juntas. Agora, eu convido a nossa devocionista para fazer a devoção. Onde está a sua esperança? Feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus. Salmo 146, 5. Esperança não é apenas esperar, mas também confiar que aquilo que se espera de fato irá chegar. A história humana é feita de esperanças. Só um minutinho. É feita de esperanças. Ao longo do tempo, as pessoas têm depositado a sua confiança e a sua esperança em sistemas de governo, ou líderes políticos, ou líderes espirituais, em superstições, simpatias e rituais. Mas a orientação segura do Salmo 141, versículo 13 e 4, vale para todos nós. Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra. E naquele dia, todos os seus planos se acabam. Superstições, simpatias e rituais são invenções humanas, que muitas vezes acabam roubando o lugar de Deus, que Deus quer ocupar em nossas vidas. Líderes, sejam políticos ou religiosos, são passíveis de erro, pois também está sujeito ao pecado, que atinge toda a criação de Deus. Mas a palavra de Deus é palavra de esperança, pois nos diz, no Salmo 146, versículos 5 e 6, feliz aquele que recebe ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que nele existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Aquele que, pela fé em Jesus Cristo, põe a sua esperança em Deus, é declarado feliz, pois sua fonte de esperança jamais falha. Afinal, o Senhor que cumpre sempre as suas promessas, nos promete vida, abundante e feliz com Ele. Deus quer ocupar o primeiro lugar em nossas vidas. Ele é o único porto realmente seguro. E você, onde está a sua esperança? A fé em Jesus é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. Oração. Querido Senhor, vivo em meio a muita confusão e às vezes sinto-me perdido e sem esperança. Levanto os meus olhos a Ti, para reconhecer e crer que só Tu podes me dar a verdadeira esperança, que é minha pela fé em Jesus Cristo. Amém. Tudo bem, escolheu um hino? Não. Acho que nós cantamos um outro hino, é isso? Sim, pode ser, pastor. Então, tá. Desculpem os percalços aí, eu tive que sair porque deu um temporal, não sei como é que está com vocês aí, mas aqui deu um vento, está assustador a ventania aqui, mas Na janela. Lá. Janela aqui. Vamos cantar mais uma canção, então. Aí, vamos lá. Vamos cantar o Graças Dou, todas vocês conhecem? Deixa eu só receber alguém. Alguém aqui tentou entrar na nossa sala. Opa, Ieda. Seja bem-vinda, Ieda. Vamos cantar um hino aqui na nossa reunião agora.
Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou por meu futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pela dor e na aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida e a esperança que falhou, pela cruz e o sofrimento e a feliz ressurreição, pelo amor que é sem medida, pela paz do coração, pela lágrima vertida e o consolo que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Isso aí. Obrigada, pastor, por mais um hino. E agradeço a Cristiane Lopes, nossa devocionista de hoje, pela bela devoção apresentada. Agora eu passo a palavra para o pastor Valdir, para ele nos apresentar o estudo. Muito bem. Queridas irmãs, eu vou compartilhar aqui, então, na sequência, uma apresentação aqui. E o tema que eu trago para o nosso estudo de hoje é, na verdade, uma pergunta, né? E a pergunta é mais ou menos essa que está aí na tela. O tempo, ele é prisão ou liberdade? Né? Desde que começou este tempo de pandemia, teoricamente nós temos tido mais tempo livre. Será mesmo? Essa é a grande pergunta, né? Eu coloquei aqui uma segunda frase, ó. Parece que quanto mais nos cercamos de tecnologias para nos ajudar nas tarefas, mais enchemos as nossas agendas com compromissos. Eu lembro que ali no primeiro ou segundo mês da pandemia, todo mundo começou a fazer lives. Live em cima de live. E aí as lives começaram a concorrer, né? Era gente compartilhando live de igreja lá do norte do país, outro aqui de perto, era a hora luterana que tinha estudo, era daqui, dali, e nem sempre se conseguia assistir tudo isso. Ou, se bobeasse, a gente vivia em função disso. Somente em função do virtual, né? Olhando essa programação toda aí. E será que o tempo livre que nós tínhamos, ele era de fato livre? Ou será que aos poucos a gente começou a preencher esse espaço com tantas atividades virtuais que o tempo acabou ficando escasso? Né? Muito bem. A palavra de Deus tem algo a nos dizer sobre isso, sobre o tempo. Né? Eu hoje à tarde, ao meio-dia, quando cheguei em casa para almoçar, eu sempre, depois do almoço, fico um tempinho ali conversando com as crianças, ou às vezes quando dá tempo, né? E aí eu conversando com meu filho, e aí o Cadu me disse assim, pai, eu sofro com... como é que ele falou? Mano, como é que tu falou? Ele disse mais ou menos assim, ó, eu me tornei escravo da ansiedade, foi mais ou menos isso, ele usou outras palavras.
Ele quis dizer que ele sofre quando ele sabe que vai ter uma programação e ele fica na expectativa que aquilo aconteça. Então, hoje ele estava muito agitado por causa do drive-thru da escola aqui. Aí ele me disse, pai, eu fico... Não, ele disse assim, eu fico preso no desespero. Foi mais ou menos uma coisa assim. Está tentando me dizer aqui o que é. Mas é alguma coisa, refém do desespero, uma coisa assim. Que ele fica esperando vir aquele momento, aquela hora, e isso causa nele ansiedade, né? Então, o nosso tempo, como é que a gente usa o nosso tempo? Eu lembro como é que ele falou. Como é que ele falou? É assim, ó. Você tá desesperado! Tá bom, desesperada. Então, quando a gente fala do tempo, a gente lembra do tempo na perspectiva bíblica. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, nós encontramos este versículo bíblico aí. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Palavras muito bonitas, mas que ao mesmo tempo são desafiadoras, porque palavras como ansiedade, palavras como angústia, elas acabam muitas vezes nos deixando num estado de espírito frenético e até bastante, digamos assim, desgastante, né? A gente gasta muita energia mental com essa questão da ansiedade, de esperar as coisas acontecerem, de esperar que o tempo se encarregue de trazer aquilo que vai acontecer. E não adianta o que a gente faça para mudar isso, né? Então, tudo neste mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião. Quando nós falamos de tempo da perspectiva de Deus, nós lembramos que Deus usou muito bem o seu tempo. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, por exemplo, nós encontramos a narrativa da criação. Nós temos lá, por exemplo, a figura de Deus criando o mundo, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E o capítulo 1 e capítulo 2 de Gênesis nos mostram essa criação. Primeiro, de uma forma um pouco mais distante. Depois, no capítulo 2, como se a gente colocasse uma lupa em cima daquilo que Deus criou. E Deus usou muito bem o seu tempo. Né? Um tempo que foi contabilizado em dias, 7 dias. 6 deles criando as coisas, um deles descansando. Não da forma como a gente imagina, mas dando por terminada a sua obra. Então, essa questão de usar o tempo, ela é vista por Deus com muita maestria. Vejam a obra que Deus fez, né? Vamos lembrar que a cronologia é esta. Deus separou a luz da escuridão, depois ele separou as águas de baixo das águas de cima, criou o firmamento, depois ele separou a água da terra seca, na sequência, no 4º dia, ele criou os luminares, ou seja, o astro maior para governar o dia e os astros menores para governarem a noite. Lá no 5º dia, Deus povoa o planeta que havia criado com os animais, aqueles que voam no ar, aqueles que estão na água. E depois, por fim, ele cria os animais terrestres e a coroa da sua criação, os seres humanos. Reparem vocês como Deus usou bem o seu tempo, como ele criou bem as coisas. Essa sequência que nós temos aí, ela mostra muito bem isso, né? Vejam ali, olha que coisa interessante. Na coluna da esquerda, Deus criou a casa. Na coluna da direita, Deus colocou os moradores. Então vejam vocês que Deus faz tudo com planejamento. Deus não faz nada no improviso. E o fato dele usar bem esse tempo que ele tem, faz com que a gente possa encontrar nele amparo, orientação, para a gente poder, então, levar bem e aproveitar bem a nossa vida. Tá? Vamos voltar aqui, então, para a próxima tela. Tendo Deus usado bem o seu tempo,
Vamos olhar para o aspecto de que Deus usou o seu tempo não somente para criar, mas também para recomeçar. Vocês sabem que esse tempo de pandemia, uma das palavras que mais tem sido usadas é reinventar-se, que é, de certa maneira, um sinônimo de recomeçar. Muitas pessoas estão tendo que adotarem uma nova maneira de viver, de trabalhar. Tem muita gente que trocou de emprego nesse período, alguns que perderam, outras pessoas que aproveitaram a crise para crescer. Deus também fez uso da palavra recomeçar. Lá em Gênesis capítulo 6, capítulo 6 a 9, nós encontramos ali a narrativa do dilúvio, né? Lá no capítulo 6, nos versículos 5 e seguintes, por exemplo, está narrado por Moisés o seguinte, ó: quando o Senhor viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer da terra essa gente que criei, e também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. E aí nós conhecemos a história. Deus então encarrega Noé de construir a arca, que está aí na imagem, e também de levar para dentro desta arca os animais, bem como a sua família. E depois do dilúvio ter castigado a terra, nós encontramos lá no capítulo 9 de Gênesis, ou melhor, no capítulo 8, versículos 21 e 22, Deus declarando o seguinte: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então Deus recomeçou. E aqui nós encontramos, inclusive, a promessa de que Deus, apesar do caos no mundo, ele ainda vai manter a ordem das coisas. Ele vai manter as coisas nos seus devidos lugares. É bem verdade que de vez em quando a gente encontra alguns avisos da natureza, né? Alguns eventos acontecendo. Mas no todo, Deus tem mantido as coisas nos seus devidos lugares. Este tempo também foi um tempo usado por Deus para providenciar a salvação. E como é que Deus providenciou a salvação? Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 4, nós encontramos as palavras do apóstolo Paulo: mas, quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu próprio filho, que veio como filho de mãe humana e viveu debaixo da lei. A promessa de Deus havia se cumprido. Deus havia providenciado a salvação. Usou adequadamente o seu tempo. E dessa maneira também, se a gente olha para o futuro, Deus também interferiu na história da igreja cristã. Não podemos ignorar essa realidade, principalmente neste mês em que nós lembramos a reforma luterana, né? Deus também utilizou seu servo Martim Lutero para interferir na história da igreja cristã e chamá-la de volta à Escritura Sagrada. Muito bem. A grande questão, minhas queridas irmãs, é a seguinte: o tempo de Deus ele usou adequadamente, mas o seu tempo é diferente do nosso tempo. Eu lembro quando o Ayrton Senna corria na Fórmula 1, uma vez ele teve uma briga com um colega de equipe dele, o Alan Prost, os dois não se davam bem, né? E aí o preparador físico do Ayrton Senna, sabendo que ele era cristão, disse para ele: mas Ayrton, onde é que está a tua compaixão? Onde é que está o teu amor pelo próximo? Onde é que está aquilo que Cristo fazia?
E aí ele olhou bem sério para o preparador físico dele e disse: mas eu não sou Cristo. Realmente, né? Se nós olhamos a vida deste ponto de vista, nós não somos Cristo. Nós não temos a mesma habilidade de Deus. O tempo dele é diferente do nosso tempo. E isso fica bem registrado quando nós olhamos, por exemplo, as palavras do salmista, né? O Salmo 90, versículo 2, e também versículo 4, é um texto que mostra claramente a diferença entre o tempo de Deus e o nosso tempo. E às vezes a gente tem dificuldade de compreender, né, como é que Deus age, por que ele age de uma forma tão diferente da nossa, né? E lá no versículo 2 do Salmo 90 diz assim, ó: antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Deus é eterno. Ele é, foi e sempre será. E lá no versículo 4, o salmista reconhece, né? Inclusive foi Moisés que escreveu este salmo. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Bom, se nós sabemos que o tempo de Deus é diferente do nosso, a pergunta que não quer calar é: como temos utilizado o nosso tempo? No que a gente tem investido o nosso tempo? Essa é uma pergunta muito importante. É claro que estarmos conectados virtualmente é muito bom, mas viver o tempo inteiro conectado traz as suas consequências, né? Viver o tempo inteiro ligado nas notícias traz as suas consequências. Eu lembro logo no começo da pandemia, éramos bombardeados dia e noite por notícia. A gente ligava a TV, era o jornal Covid, depois o plantão Covid, depois a sessão da Covid, né? Não era mais sessão da tarde, por aí era, né? A gente estava saturando de tanta notícia a respeito da pandemia. Não que elas não fossem importantes, mas quem vivia em função delas estava entrando em parafuso. Então, como nós usamos o nosso tempo? Bom, precisamos reservar tempo. Precisamos, primeiramente, reservar tempo para Deus. Nós lembramos lá em Lucas, capítulo 10, versículo 41, a visita de Jesus às irmãs Maria e Marta. E as duas irmãs, então, receberam o Salvador. Maria sentou-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Mas Marta estava preocupada com a refeição. E ainda brava, porque a irmã não lhe ajudava. De tal maneira que, de repente, Jesus olha para Marta e lhe diz: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas. Às vezes, essas muitas coisas nos roubam tempo que destinamos para o relacionamento com Deus. Como é importante nós meditarmos em cima desta necessidade. Ter um tempo diário para a nossa devoção, para a leitura da palavra, para fortalecermos a nossa fé através daquilo que Deus nos escreveu, a fim de estarmos abastecidos, abastecidas, para enfrentar estes tempos tão desafiadores que estamos vivendo e lidarmos com as angústias, com a espera, com as privações. Além deste tempo para Deus, também precisamos reservar tempo para nós mesmos. Vocês, queridas irmãs, têm conseguido reservar tempo para si mesmas? Jesus declarou lá no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 6 a 7, diante de pessoas que estavam preocupadas e se sentiam até mesmo abandonadas por Deus. Ele disse: por acaso não é verdade que 5 passarinhos são vendidos por algumas moedinhas? No entanto, Deus não esquece nenhum deles. Até os fios de cabelos de vocês estão todos contados. Não tenham medo, pois vocês valem
mais do que muitos passarinhos. Tempo para nós mesmos. Tempo para você mesma, querida irmã. Tens reservado tempo? Somos valiosos, preciosos para Deus. Vocês são preciosas para o Senhor. Precisamos reservar tempo também para a família. Não é à toa que lá em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo faz o destaque para aquele jovem pastor. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Vejam, tempo para a família também é importante. Tempo para sentar, tomar o chimarrão, conversar, compartilhar as coisas. Algo muito difícil na sociedade pós-moderna, mas importante de ser preservado. E precisamos reservar tempo para fazer o bem. O apóstolo Pedro, lá na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 10, declara: sejam bons administradores dos diferentes dons que receberam de Deus. Dons estes que são destinados para o bem do próximo, para o bem da causa do reino de Deus neste mundo. Fazer o bem. Talvez vocês estejam agora pensando, né? Puxa, mas quanta coisa eu tenho que observar, né? Eu tenho que reservar tempo para Deus, tenho que reservar tempo para mim mesmo, para mim mesma, tenho que reservar tempo para minha família, tenho que reservar tempo para fazer o bem. Olha que matemática desafiadora esta. Como é complicado, né? No entanto, queridas irmãs, lembremos que a vida, ela é também um tempo de aprendizado. É um tempo através do qual Deus nos coloca aqui neste mundo para, amparados pelas promessas dele, guiados através da sua santa palavra, nós também sigamos aprendendo. Somos eternos aprendizes. E dentre muitas coisas que a gente precisa aprender aqui, muitas vezes, aprender a dizer não, quando chega o nosso limite, quando sentimos que não é o momento de realizar algo. Aprender a delegar tarefas que às vezes acumulamos sozinhos, sozinhas. Este é um outro grande desafio também. E até mesmo, às vezes, aprender a se desligar. Talvez algumas de vocês lembrem um sermão que eu fiz o ano passado, acho que foi o ano passado. Eu trouxe uma expressão que eu usei no culto. Talvez muitos até não tenham entendido. Uma expressão aí que os jovens têm usado bastante, né? Quando alguém está diante de uma situação difícil ou de uma decisão a tomar, está perdido, não sabe o que fazer, de repente alguém chega e diz: calma, não bloqueia ou não enlouquece, nem tudo merece a tua intensidade. E aí até usei a brincadeira da bergamota, né? Pega uma bergamota, senta no sol, come uma bergamota e te acalma. Nem tudo merece a nossa intensidade. Às vezes a gente precisa também aprender a se desligar um pouco. São desafios da vida. São coisas que a gente vai tentando aprender. Somos eternos aprendizes. Por isso, queridas irmãs, quando nós vivemos um relacionamento com Deus e olhamos para o tempo da perspectiva da fé, nós vamos perceber que por causa da salvação em Cristo Jesus, o tempo, ele é liberdade e não é prisão. Da perspectiva da fé, a partir daquilo que Cristo fez por nós, nós podemos com tranquilidade olhar para o tempo como liberdade, porque é um presente dado por Deus. E na medida em que nós vivemos este tempo, da perspectiva da fé, conectados, ligados a Deus, nós vamos poder dizer com toda certeza as palavras de Eclesiastes. Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Deus marcou o tempo certo para cada coisa,
Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Eu queria encerrar só contando uma pequena historinha para vocês, que talvez vocês já devem ter ouvido. Mas a historinha diz mais ou menos assim. Um netinho estava sentado no chão brincando de carrinho aos pés da sua vovó. E a avó, aplicada no bordado, bordava então uma pequena toalha. E conta a história que durante o bordado, volta e meia, o netinho olhava para cima e via aquele pano que a vovó bordava. E ficava impressionado com as pontas dos fios. E frequentemente perguntava para sua avó: vó, o que a senhora está fazendo aí? Eu não consigo entender nada do que eu vejo aqui. E a avó, com muita paciência, dia após dia, lhe dizia: te acalma, espere um pouco, logo, logo a avó vai te mostrar o que está aqui. Passado um determinado tempo, a vovó terminou o seu bordado. E um belo dia o menino lhe perguntou novamente. E ela então o chamou, colocou-o no seu colo e mostrou o desenho, uma bonita rosa que ela havia bordado na toalha. E aí então o menino compreendeu. Compreendeu aquilo que também nós precisamos compreender e que às vezes temos dificuldade. De que Deus vai bordando a nossa vida e nós só enxergamos as pontas dos fios. E muitas vezes não entendemos decisões que Deus toma ou situações que surgem. Mas isso é natural. Como diz o autor do livro de Eclesiastes, Deus não nos deixa compreender completamente o que ele faz. Mas um dia nós estaremos com ele, lá nos céus. E lá vamos poder acompanhar e ver aquilo que Deus bordou na nossa vida. E aí teremos a compreensão de como Deus nos conduziu durante a nossa existência terrena. Que assim seja. Amém. Passo a palavra para a nossa presidente. Eu não sei se temos aí perguntas, se temos dúvidas. Ninguém quer fazer pergunta? Podem, ou colocações, contribuições, é só abrir o microfone aí. É uma época de tempo confusa mesmo, né? Porque quando começou a pandemia, vai ficar em casa, vai ter tempo. E para muitos, para alguns até foi mais tranquilo devido às atividades, às atribuições, né? Mas para outros não. Então eu digo, a minha vida é uma gincana, a gente está sempre correndo para lá, correndo para cá. Então é complicado, né? O tempo. E é quando a gente vê esse tempo passou, foi, aí já... E não volta, né? Há pouco tempo eu ia na escola bíblica, há pouco tempo eu ia na juventude, há pouco tempo, né? A gente era casal conselheiro dos jovens, depois agora... E aí, tu vê, faz pouco tempo que eu casei, 27 anos, parece que... Mas... É tão rápido, e tem um lado bom, porque eu fui no aniversário de casamento da minha prima, e o pastor perguntou, lá em São Lourenço, o pastor Rubens Rosa perguntou para eles, foi 30 anos quando eles fizeram, passou rápido ou demorou? Aí eles olharam, passou rápido, e o pastor, ainda bem, se vocês tivessem dito que demorou, é porque foi pesada a coisa. Ai. O tempo passa, né? E a gente... Passou rápido, Jaque. Pastor, voou. Então tá bom. É bem assim, né? Verdade. Pastor, muito obrigada. Belíssimo estudo. Olha só a linda foto lá da Jaque e do Renato, ó. Lindos. Eu estava nesse casamento. A mesma coisa. Olá, Simone. Desculpa a interrupção.
Muito obrigada, acho que foi um estudo, assim, bem próprio para a nossa época. Eu gostei muito, realmente, como eu já disse, passou o tempo e a gente achava que ia ter tempo e se ocupou com tantas coisas e o tempo passou rápido mesmo. Mais uma vez, então, obrigado. E agora passo aos assuntos gerais, que na verdade até nem são tão extensos assim. A Ida pediu para que eu dissesse que a Revista das Servas continua lá na igreja. Se por acaso alguém não pode ir pegar na igreja nem na casa dela, que entre em contato com ela, que ela vai tentar encaminhar as revistas. A Ivani está aí na nossa reunião, eu vi que ela estava. Ela ia falar a respeito das ofertas. Está aí, ó. Oi, estou aqui. É sobre a oferta das sacolinhas, que deu um valor de 1.250, foi além da expectativa que a gente esperava, todo mundo compareceu. E a gente já mandou para o distrito, ficou assim dividido, para o projeto, R$600, e para a Liga Nacional, 650, que dá 1.250, já foi enviado para o distrito. É isso aí. Realmente, né? Superou as nossas expectativas a oferta das sacolinhas. A gente fica muito contente com isso. Falando em reunião, a gente tem mais uma reunião este mês, que seria dia 23, também uma sexta-noite, e depois, as de novembro, já seriam nossas reuniões. Uma de eleição e a outra de encerramento. Parece mentira, né? Mas o ano está chegando bem para o final. Já estamos com essa palavra, encerramento das atividades. O que vai ser feito em relação à eleição? Ninguém tem nada a dizer? A Silvia lá dá risada, tem que falar, não adianta rir. Simone, mas eu acho que não tem por que fazer eleição agora, foi um ano tão atípico, como é que vão fazer eleição, para quê? Eu sugiro que continue a mesma diretoria. Claro que sim, com toda certeza. Sim, só que vocês também têm que entender assim, eu não posso chegar e dizer, tipo, Não. Ordem de cima para baixo. Claro. Dizer, vou continuar. Não, eu acho que por isso mesmo que a gente está falando, que a gente propõe, sei lá, o que fazer, que continue essa diretoria, porque fica sem sentido fazer eleição dentro de uma pandemia, né, uma situação dessa. Sim, eu entendo também. Eu acho que também, eu também, a minha opinião é essa, que tem que continuar mesmo. Porque não teve nem como fazer nada assim, né? A tia Iris isso quer saber se ela pode aplaudir já. Eu também concordo que continua. Eu também concordo. Ela já está aplaudindo aqui, ela está aplaudindo já. Sim, porque na verdade a gente não trabalhou, mas também trabalhou, né? Sim, não estou dizendo que não foi feito nada, mas... Não, a gente abraçou causas e levamos as causas adiante, né? Claro que sim, Simone. Eu acho que se tu te propõe a continuar, nós estamos todo mundo te apoiando, todo mundo que está na diretoria e tudo. Eu acho que foi feito coisa, sim. Tu liderou tudo, e aí, mas é uma coisa assim que a gente quer dizer que a gente não teve juntos nada, né? Então, eu acho que do jeito que a coisa vai continuar ainda, essas alturas não tem, vamos ver em março como é que vai ser a coisa, né? Eu acho que, a minha opinião é que deve continuar. Nosso grupo... Se tu topar.
Não porque eu estou na frente de vocês, mas a gente é um grupo muito unido, a gente se comunica facilmente, as coisas acabam em as vontades. Na verdade, vamos botar bem simples, está dando certo. É um grupo que está dando certo. Então, se concordam assim, por mim também. Permanecemos todas, então. Nós a secretária, nós já botamos a vice a trabalhar. Então, continuamos. Eu sou secretária virtual e tu és a presencial. Isso é um departamento híbrido. Nosso departamento é híbrido. Isso mesmo. Gostei. Então, mais um nome, viu? Estamos resolvidos, então. Por mim está resolvido. Olha, a Fischer vai falar. Marlene. Eu gostaria de sair. Eu estou na diretoria da congregação e me convidaram para continuar. Então, eu gostaria de ficar em uma coisa só. Se eu continuar na congregação, gostaria de sair, dá certo. E 2 cargos acho pesado para mim no momento. Mas se não tiver eleição, é meio só assim, pro forma. Não, a eleição é agora, no final, em dezembro. Não, nós não vamos ter eleição. Nós departamento. Não, a da congregação não é só para março, a eleição. Da congregação? Oi? Oi. Sim, da congregação vai ter eleições agora em final de outubro ou novembro. Ah, eu achava que era para março. Não. Vai ser agora em seguidinho. Mas eu acho que não. Daí, se tu fores eleita lá na congregação, daí depois, em março, a gente vê uma só para substituir o teu nome, então. Pode ser. Eu também concordo. Não acha? Tá? Por mim, tudo bem. Mas, assim, só não gostaria de... Eu estou tendo já uma pressão aqui em casa para não ficar com nenhum cargo. E aí eu chego... Tempo, né? Ficar com 2. Não, tudo bem, Marlene. Aí a gente vê, porque agora são mais essas reuniões e aí o ano encerra as atividades, né? Aí ano que vem, quando se reinicia, a gente... Sim, encerra pro Sim, aí já forma, vai ter né, também. Simone? Porque as coisas continuam sendo feitas, Sim, né? encerra pro forma, sim. Continuam, só não tem reunião, né? Claro, Mas isso aí a gente pode ver, quem sabe até se fala uma hora, faz uma reunião de diretoria. E Sim, aí mas pode ser pro ano que vem também, né? Isso, deixa para março. Sim. Não, só estou falando para não dizerem que depois que eu não falei nada, né? Então, só para... Claro, tá certo, isso aí. Não, fica certo sim, então. Fica anotado a híbrida aí, a nota. Data isso aí. Alguém tem um assunto, alguma coisa que lembrou, que tem que ser falado? Uma pergunta, aproveitando aí, Simone, e demais servas. As ofertas para o departamento, que sempre aconteciam no segundo culto de cada mês, vocês vão querer manter essa oferta ou por hora vamos deixar assim? Olha, pastor, tem gente que está nos encaminhando para mim e chega na mão da Ivani. Tem sempre uma ou outra oferta, continua entrando, né? Teve pessoas que acertaram, né? Pegaram e enviaram alguns meses em uma vez só, outros juntando, outros mandam
mês a mês. Perfeito. Mas é que o pastor está perguntando porque agora tem culto, Simone. Ah, tá. Porque talvez assim, ó, de repente se podia instruir as servas, quem quisesse levar a sua oferta, deixa junto com a oferta normal, de repente num envelopinho separado, endereçado para servas lá no prato na saída, que é o que nós estamos fazendo, né? Porque levar no altar nesse momento é complicado, não dá para fazer isso. Sim, sim. Sim, isso poderia ser isso, a gente pode avisar. Coloco lá no grupo das servas, a gente avisa e vê. Qualquer fim de semana, coloca só botar num envelope especial. Isso aí. Significando que é para servas. Isso. Bem lembrado, pastor. Para nós escapou esse detalhe. Muito obrigada. Pessoal, eu só gostaria de lembrar vocês que Castelo Forte 5 Minutos com Jesus já está à disposição, viu? Sim. Se alguém quiser, é só mandar uma mensagem para nós aí. Muito bem. Tá bem? Ótimo. Legal. Mais algum assunto? Assim, então, ficamos com a nossa próxima reunião ser no dia 23, sexta-feira, 19h30. Vai ser assim? Pelo Google Meet? Acho que sim, né, pastor? Continua no Meet. Olha, vocês é que decidem, né? No Laranjal, elas estão voltando com reunião presencial nessa terça-feira, agora que vem. Elas vão fazer lá. Mas, é claro, depende do grupo, né? Tem que ver o que vocês definem. Vocês é que tomam a decisão. Eu acho que a próxima ainda continua assim, e aí a gente vai conversando, pensando numa forma de fazer. O que tem de bom lá no Laranjal é que todas moram lá, estão lá na volta. E o nosso diferencial é as distâncias, né? E como é que tu vai fazer? Hoje mesmo nós temos que estava a Ida, a Iselda e a avó. A avó já não vai estar. A Ida não vai porque a avó não pode. E assim fica. Então, já começa a ser uma coisa diferente, né? Isso aí a gente tem que pensar. E de noite, acho que menos ainda. Pois é, de noite menos ainda. E fica ruim até as caronas, né? Porque antes dava carona, agora fica complicado dar carona. Isso mesmo, Eu acho que a gente continua assim por enquanto, e aí a gente vê o que pode ser feito. O ano está perdido, como se diz. Pior, né? Com certas coisas, é bem assim. Sei que não estão todas presentes, as que foram as que nos auxiliaram em devoções e nos cantos que foram apresentados nas reuniões online, né? Mas eu quero agradecer também a Marlene Fischer, que me substituiu, a nossa vice-secretária, como ela diz, que assumiu ela acabou sendo a titular, né? Secretária virtual. Isso. Agradecer aos pastores, que a gente sabe o trabalho que dava para organizar os cultos, as reuniões, as nossas reuniões. A gente mandava as gravações e aí eles tinham que montar uma reunião. Então, a gente fica muito contente que todos nos ajudaram e são pessoas que foram muito importantes para isso. Todos que participaram e ajudaram.
Agora eu passo a palavra para a Jaque para fazer a leitura da ata da última reunião. Não consigo fechar e eu não consigo abrir. Deixa eu achar. Deu. Ata da reunião online das Servas da Redenção, realizada no dia 12 de setembro, às 15 horas e 30 minutos, quando tivemos a presença de 73 participantes conectados simultaneamente. A presidente Simone Richa iniciou a reunião, chamando bem-vindos a todos que acompanhavam virtualmente, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Em preparação à devoção, acompanhadas pelo pastor Valdir Lopes Júnior ao violão, cantamos o hino Jesus é a Aliança. A devocionista Ieda Pérez realizou a leitura da devoção intitulada Como Ovelha Perdida, Tenho Andado Sem Rumo, baseada no texto bíblico de Salmos, capítulo 119, versículo 176. O momento foi encerrado com uma oração. A palavra foi passada ao pastor estagiário Tiago Caetano, que após saudar a todos, dirigiu uma oração e deu sequência aos estudos que estão sendo realizados em nossas reuniões, retirados do caderno Ligue-se na Liga. A reflexão foi baseada em vida e morte, usando o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo foi encerrado com a canção Sei que Vive o Redentor. A presidente agradeceu pelo estudo e passou a palavra à vice-secretária, que fez a leitura da ata da última reunião, ocorrida no dia 28 de agosto. A presidente compartilhou as seguintes informações. As revistas das servas encontram-se na igreja. Outra, seguindo o calendário, em setembro não haverá reunião. Teríamos no final do mês o Congresso Distrital das Servas, que em função do momento não acontecerá, ficando nossa próxima reunião marcada para o dia 10 de outubro, às 15 horas e 30 minutos. O pastor Valdir dirigiu uma oração, fizemos em conjunto o Pai Nosso e encerramos a reunião com o hino das servas. Se houver alguma observação, solicito que a mesma seja encaminhada à diretoria. Muito obrigada. Bom fim de semana. Ai, desculpa. Obrigada, Jaque, pela leitura da ata. Alguém pode dizer? Alguma observação? Pois é, esse final eu vou mudar, né? Porque agora não precisa mais. Me dei conta agora. Não. Eu não vi nada que tivesse para fazer uma observação. Acho também que não tem nada. Só que, para contar que a reunião vai constar nessa de agora, que foi de noite, e não 15h30. Ah, sim, só isso, é. Só isso aí, né? Que em vez do dia 10 ficou para o dia 9. Sim, sim. Então, de praxe. Aprovado. Então, aprovada. Parabéns aí, nossa secretária virtual, viu? Depois vou te mandar. Agora. Vou mandar os livros para a Jaque para passar a limpo toda essa data. Isso mesmo. Ó, lá agora a Manu está junto com o pastor, o Cadu lá, tudo bom? Pastor Tiago chegou. Eu mandei print para ele. Bem quietinho ali. Eu não vi. Não mostra todos aqui.
Está acompanhando Então, a Bruna e o Bernardo. Que chique. Boa noite, pessoal. boa noite, Eda. Boa noite, Ieda. Seja bem-vinda. Ai, eu não estava atinando apertar aqui, apertava e não falava. Ô, loira é triste. Nós só não estamos te enxergando. É? Nós não estamos te enxergando, Ieda. Pois é, eu não estou conseguindo. Eu não sei como que eu faço. Sei lá. Ela deve estar de bobs, por isso que não quer aparecer. Tá bem? Melhoraste? Estou com a cara muito feia. Tá bem, Ieda? Estou com a cara muito feia. Deixa eu fazer uma proposta para vocês aí. Simone, quem sabe a gente vai encerrando para terminar a gravação, aí eu interrompo a gravação e aí vocês pode dar para ficar papeando daí. Senão vocês daqui a pouco vão começar a falar de coisas pessoais, vai sair na gravação aqui, aí pode ser perigoso cair isso no Facebook e no YouTube. Então tá. Pastor, passa a palavra ao senhor para nos dirigir uma oração e mais um hino, para a gente encerrar, então, a parte oficial da reunião, e aí depois a gente pode ficar conversando umas com as outras. Perfeito. Então, eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração, e aí nós cantamos o hino das servas, tá? Sim. Pode ser? Eu vou compartilhar aqui, já vou deixar pronto o hino das servas aqui, para a gente poder cantar e finalizar, então, esse momento. Então. Sim. Tá. Tá todo mundo enxergando? Então, vamos lá. Amado e misericordioso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por mais um dia que passou, por mais uma noite que chegou, por mais um momento onde pudemos estudar a Tua Palavra, nela sermos fortalecidos, fortalecidas, e principalmente por podermos nos ver, que é o mais importante. Depois de um longo tempo, onde estivemos separados e, de certa maneira, conectados através da digitação, através do texto, pelas reuniões que foram ao ar no Facebook e no YouTube. Queremos agradecer-te também por tu teres nos amparado e nos guiado e podermos juntos passar por este período tão delicado que vivemos e que agora aos poucos começa, de certa maneira, a ficar um pouco mais leve. Nosso município hoje foi considerado como bandeira amarela. De certa forma, estamos num cenário um pouco mais tranquilo em relação ao pico que enfrentamos há mais ou menos um mês e meio atrás. Queremos agradecer-te, Senhor, por teres nos conduzido ao longo deste tempo e por agora nos reunires virtualmente e juntos, apesar das dificuldades, também dispormos de tempo, o tempo que é importante ser bem administrado, bem investido, a fim de que, unidos aqui, estejamos conectados, não somente através da internet, mas também pelo coração, por intermédio da fé salvadora em Jesus. Rogamos a tua bênção sobre cada irmã que está aqui ligada, que está participando. Abençoa todos nós em nossas dificuldades, em nossos anseios, em nossos medos, e que nós possamos ter mais reuniões abençoadas como esta. Possamos nos encontrar virtualmente, mas a teu tempo e a teu modo, de forma presencial, se tu o permitires. Ilumina-nos. Abençoa também a diretoria do nosso departamento, empenhada em te servir. Abençoa cada irmã que oferta com alegria, que traz suas doações. Abençoa o trabalho deste departamento em prol da capelania, que no próximo domingo terá o seu chá, que nós possamos, de certa forma, nos engajarmos mais e mais neste trabalho. Abençoa também a nossa congregação em meio a este recomeço de cultos presenciais. Que tudo possa ser feito para a tua honra e louvor. É o que te rogamos em nome do Salvador Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Amém. E cantamos então o hino das servas,
finalizando, então, este momento. Com tudo que somos e temos, a Ti nos sagramos, Senhor. Jamais te aceraremos, servir-te com temor. A bênção vem dar na igreja renovar, escolha de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja de fé e de amor. Com as mãos trabalhamos, com os pés que seguimos, com a voz te louvamos, servindo que nos vem te trazer para a salvação. E com tudo queremos teu amor proclamar, com as mãos trabalhamos, que seguimos, com a voz de que nos vens te trazer para a salvação. E com tudo queremos teu amor proclamar, com tudo que somos, a Ti sagramos, Senhor. Amaste a seraremos, servir-te com temor. A bênção vem dar na igreja renovar, obra de fé e de amor. A bênção vem dar na igreja renovar, obra de fé e de amor. Encerramos aqui, então, a nossa gravação, desejando a quem nos acompanha aí pelos canais da congregação, abençoada noite e que Deus os abençoe. Boa noite a